Dentro do que nós já podemos acompanhar aí junto ao Blender 3D, já podemos formar uma opinião dos recursos distintos que esse programa aqui nos permite para fazermos projetos incríveis aqui nessa área espacial. Dentre um deles está também a possibilidade de fazermos a modelagem arquitetônica. Isso tem despertado o interesse de muitos usuários. Podemos já ver aqui na internet, no próprio canal YouTube, uma diversidade de tutoriais falando a respeito desse assunto. Neste tutorial eu não falarei sobre a modelagem arquitetônica feita no Blender, mas falarei de um programinha disponível, livre como o Blender, e que vocês podem baixar de forma gratuita junto ao site do fornecedor e instalá-lo também para uso sem qualquer ônus aí no seu computador. Esse programinha é denominado Sweet Home 3D. Se você já conhece o programa, ótimo, você já entende qual é o recurso que esse programa pode te possibilitar. Se você não entende, pare um pouquinho para olhar esse tutorial e ver o que é que você pode fazer com esse programinha. Então, esse tutorial é dedicado a vocês que ainda não tenham conhecimento e que queiram fazer essa importação de arquivos e utilizar aqui junto ao Blender. Vamos então ver como é que a gente faz isso. Para baixar o programa Sweet Home 3D, basta vocês entrarem no site do fornecedor e vocês serão direcionados para essa página aqui principal. Se por acaso ela tiver em inglês ou em outra linguagem, basta que vocês cliquem aqui na bandeirinha do Brasil para vocês terem a tradução no português Brasil. Observe que aqui eu já tenho uma tela de apresentação que nos dá mais ou menos a percepção do que esse programa pode possibilitar para fazer alguns projetos interessantes aqui de modelagem arquitetônica. Ele é um programinha bem básico e bem leve, mas traz alguns recursos incríveis. Para baixar esse programa, basta eu clicar nesse link aqui, Download Sweet Home 3D. Clicando com o botão esquerdo, eu sou direcionado para uma segunda página, que é a página de downloads. Eu vou ver aqui que existem alguns downloads de instalação para o Windows, para o Mac, para o Linux 32 e o Linux 64 bits. No meu caso aqui, eu utilizo o Windows. Eu tenho que clicar nessa opção para baixar o arquivo de instalação para o tipo do meu sistema. Verifique que o peso do programa é muito pequeno. Ele tem 41,7 megabytes. Clicando aqui com o botão esquerdo, eu vou baixar o link. Verifiquem que eu vou ser direcionado para uma página de link. Eu vou aguardar alguns segundos e aqui na parte inferior eu já posso ver sendo descarregado o arquivo do meu programa, que é o programa instalador. Tendo esse programa instalador já sido baixado, eu vou utilizar o executável dele, dá 2 cliques, repare que ele pede para executar o programa, eu vou dar um clique para iniciar a instalação, e aqui eu já tenho a opção de funcionar no modo Português Brasil, vou dar OK, ele apresenta a página de instalação do programa, vou dar o avançar, vou aceitar os termos, vou clicar no avançar, vou avançar, e ele pede para criar um ícone do programa na área de trabalho, vou avançar e aqui vou mandar instalar e o meu programa já vai ser executado para ser instalado. Ele vai pedir aqui a necessidade do Java Plataforma. Vou avançar, como eu já tenho o programa instalado no meu equipamento, que é o Java, eu não terei dificuldade em executar esse programa aqui junto ao mesmo. E aqui encerrando o procedimento de instalação do nosso programa, vamos deixar chegar bem aqui no finzinho da nossa tarja verde, ele já tem a opção concluir, vou clicar nessa opção e o meu programa já vai ser executado automaticamente. Vamos ver como é que a gente faz para criar um projeto básico junto ao Sweet Home 3D e compartilhar esse projeto aqui na nossa área do Blender 3D. Então, com a interface do programa aberta, nós vamos ver que o programa ele é subdividido em 4 janelas. Essa primeira janela aqui, que é o primeiro quadrante, no canto superior esquerdo, ela representa os objetos que serão inseridos nos nossos projetos. Repare que eu tenho aqui objetos de banheiro, cozinha, iluminação, portas e janelas, quartos, sala de estar e variados. Clicando nessa setinha de mais aqui, eu abro todos os objetos possíveis aqui existentes no programa para utilizar nos meus projetos. Nessa segunda janela, vocês vão ver aqui a forma de um papel milimetrado. É nela que nós vamos traçar os nossos desenhos. É aqui nessa área que nós vamos trabalhar. Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, nós temos a terceira janela, que é o terceiro quadrante, que nos informará quais os objetos que nós adicionamos aqui nessa janela de trabalho, a largura desse objeto, a profundidade, a altura e a visibilidade dele. E nessa última janela aqui, que é o quarto quadrante, nós temos a renderização em tempo real dos projetos que nós traçarmos aqui na nossa prancheta. Na parte superior nós temos o menu de arquivos, onde nós vamos trabalhar aí com a gestão de arquivos, que é salvar, imprimir,
Temos a possibilidade de editar os objetos, como recortar, copiar, colar, remover, selecionar. Temos a opção de criarmos mobílias, de desagruparmos, agruparmos, alinharmos na frente, atrás, do lado. Entendeu? Temos a opção de trabalhar com os planos, que são os traçados da nossa planta baixa, por exemplo, criação de paredes, de cômodos, que são os nossos chãos, das dimensões, adicionar textos e uma diversidade de opções. E aqui em visão 3D, nós temos como modificar a nossa vista para uma vista aérea, uma vista virtual. Nós temos também como mostrar janelas separadas, modificar o tipo de visão 3D, criar fotos e até mesmo criar vídeos. E podemos aqui, nessa opção, que vai ser fundamental já que a gente usa o Blender 3D, exportarmos os arquivos para o formato OBJ. É através dessa exportação desses arquivos que nós podemos compartilhar junto ao Blender a importação e trazermos aqui para a nossa área do Blender 3D os projetos feitos no programa e utilizarmos aqui na nossa área espacial. Voltando à nossa interface, aqui embaixo eu tenho o atalho de algumas ferramentas disponíveis nesses menus que estão aqui em cima. E os atalhos mais importantes que nós vamos usar aqui são esses atalhos a partir dessa mãozinha, na verdade dessa setinha aqui, que é a setinha que vai nos permitir posicionar o cursor na nossa área. Daqui para cá, são atalhos fundamentais para a criação aqui da nossa planta baixa. Nós vamos ver aqui na nossa área, que é o papel milimetrado, que nós temos aqui extensões que são classificadas como metros. Nós vamos ver que aqui nós temos de 0 a 100 centímetros, que equivale a 1 metro. 200 centímetros, que equivale a 2 metros. 3 metros, 4 metros, 5 metros. Como também nesta extensão, nós temos a mesma formação. Para traçarmos um projeto bem rápido, para termos a noção do que é que a gente pode fazer com esse programa junto ao Blender, eu vou clicar aqui na opção denominada Criar Cômodos. E verifique que quando eu encosto o cursor na minha área de trabalho, ele muda para um cursor em forma de uma cruz. Eu vou criar um cômodo aqui bem simples. Vou encostar aqui no ponto 0, vou segurar com o botão esquerdo, dando um clique. E agora vou soltar o clique, vou arrastar e vou fazer aqui uma parede com a extensão de aproximadamente 8 metros. Vocês podem olhar lá, 800 centímetros. Através desse quadradinho, nós temos como verificar o tamanho e o ângulo que nós vamos dar aos nossos cômodos. Quando eu clicar com o botão esquerdo, eu já acionei a ferramenta aí no ponto que eu queria. Se eu movimentar agora para baixo, repare que eu criei aqui bem na pontinha o ângulo de 90 graus entre a primeira parede e essa parede. Se eu quiser desenhar agora o cômodo com a extensão aqui de aproximadamente 5, eu vou posicionando a minha setinha até chegar em 500 centímetros, como vocês podem ver. Vou clicar com o botão esquerdo, já fechei o ponto, vou arrastá-la aqui nessa direção para que eu fique bem aqui, até formar os 800 centímetros. Dou o clique e vocês vão ver, se eu não der o ESC aqui, eu vou continuar dando cliques com a ferramenta. Então eu dou o ESC para sair. E observe que eu fiz uma parede de 800 centímetros, que são 8 metros, por 500 centímetros, que são 4 metros. 8 vezes 5, 40 metros quadrados. Então nós temos um cômodo criado com 40 metros quadrados. Uma forma que nós temos agora é de criar as paredes. Vocês vão ver o chão aqui na nossa renderização já sendo processado aqui embaixo. Para nós movermos a visão dessa renderização, basta nós encostarmos o cursor na janela de baixo, segurarmos o botão esquerdo do mouse e arrastarmos, e aqui nós movimentamos para ver o chão do nosso projeto, que é o cômodo. Existem duas formas de criarmos parede aqui no nosso projeto. Eu posso, com o cômodo feito, escolher a opção de criar paredes, clicando nesse ícone. Eu posso vir aqui também, no menu plano e clicar nessa opção criar paredes. Posso também usar Ctrl Shift W. Então, se eu clicar aqui 2 vezes com o botão esquerdo do mouse, com essa ferramenta acionada, você vai reparar que o próprio programa já cria para mim automaticamente a extensão do cômodo e as paredes. E vocês vão ver aqui na minha cena de renderização na parte inferior que eu posso movimentar com o botão esquerdo do mouse um cômodo feito, o chão e as paredes já prontas de forma automática. Outra forma também é eu traçar paredes livres. Eu posso vir em qualquer ponto aqui, clicar uma vez com o botão esquerdo, vou largar o botão esquerdo, vou esticar, repare que ele cria uma parede
faço a extensão da parede, vou clicando, ó, ele vai dando a formação das paredes que eu vou criando. E repare que quando chega bem no ponto exato, ele cria uma linha tracejada e mostrando que a gente tem como, ó, alinhar já a nossa parede aqui nesse ponto. E verifique que eu dou a tecla ESC para sair da ferramenta, já criei uma parede aqui também legal. Vou tirar essa parte aqui que não vai me interessar, selecionando com a ferramenta de seleção, que é essa setinha aqui. Vou dar o delete e vou tirá-la do meu projeto. E vamos ficar aqui com o nosso cômodo. Agora vem o princípio de nós utilizarmos, por exemplo, alguns dos objetos constantes aqui na nossa primeira janela, que é o quadrante de objetos. Vou utilizar aqui o objeto cama. Eu encosto o cursor, vocês vão ver qual é o tipo de objeto aí disponível no programa. Uma cama de 90 por 190. Para eu poder inseri-lo aí no meu projeto, basta eu segurar com o botão esquerdo a palavra cama, esticá-lo arrastando até aqui esse ponto, e vocês vão ver que a minha cama passa a fazer parte do meu projeto. Vocês aqui embaixo, na minha renderização real, já vão ver aqui, ó, a minha cama adicionada ao meu quarto. Vocês vão ver que quando eu adiciono um objeto, eu tenho algumas formas que são os ícones em cada cantinho desse. Cada ícone desse representará uma ferramenta que permitirá fazer a rotação, a elevação, o tamanho e a escala do objeto. Por exemplo, vocês estão vendo essa setinha curva aqui? Se eu encostar o cursor, ele se transformar, ó, nesse ícone de curvatura, quando eu segurar o botão esquerdo do mouse, eu rotaciono a minha cama. Vocês estão vendo esse outro ícone aqui embaixo? Quando encostar e ele se transformar nesse ícone que vocês estão vendo aqui, de dimensão, eu segurando o botão esquerdo do mouse, eu posso dar uma dimensão maior à minha cama e vocês percebam que a minha cama se modifica aqui no projeto embaixo. Posso então vir aqui nesse canto onde eu tenho esse ícone, vou encostá-lo, repare que o meu cursor se transformou em cursor de seta dupla, e quando eu clico, eu posso, ó, alterar a altura do meu objeto, posso torná-lo mais alto. Se eu aumentar, repare que minha cama lá fica mais alta no projeto embaixo. Se eu diminuí-lo, eu diminuo o tamanho da minha cama. Da mesma forma, aqui nessa outra forminha aqui, que é o ícone de elevação, eu vou encostar o meu cursor até ele se transformar. Repare que ele se transformou em outra setinha, seguro com o botão esquerdo e aqui eu controlo a elevação da minha cama. Eu posso colocá-la mais alta no meu chão ou mais baixo até o ponto zero, que é a minha superfície. Então, controlando esses 4 ícones, eu tenho como formatar o meu objeto. Outra forma que eu tenho para formatar o objeto é simplesmente vindo aqui sobre o objeto, clicando 2 vezes, eu abro uma janela onde eu tenho todas as possibilidades de alterar os parâmetros desses valores que constam aqui nessa caixinha. Depois de alterá-los, eu posso clicar OK e eu tenho as transformações. Exemplos, a altura de minha cama aqui está dizendo que é 124 centímetros, ou seja, 1,24 m. Clicando aqui e botando 200, que vão ser 2 metros, e der um Enter, verifique que quando eu der OK, a minha cama alterou o seu tamanho. Se eu quiser alterar, basta eu clicar novamente, posso voltar para o meu parâmetro 124 como estava anterior, e dou OK e a minha cama volta ao normal. Posso utilizar esses parâmetros através dos ícones ou posso clicar com o botão esquerdo 2 vezes sobre o objeto para alterar as suas possibilidades. Aqui onde eu tenho cor e textura, eu posso clicar nessa caixa e dar cores distintas aos objetos. Por exemplo, meu objeto lá está com a cor laranja. Se eu quiser dar uma cor verde ao objeto, eu escolho essa cor, dou um OK. Verifique que eu tenho a opção cor marcada com a cor verde. Quando eu der OK, o meu objeto passa a constar aqui com uma cor verde. Se eu quiser aplicar texturas, eu venho na caixa de texturas, clico nessa opção e aqui nessa janelinha eu posso escolher qualquer uma dessas texturas disponível aqui no programa. Exemplo, vou dar essas texturas aqui de tijolo. Dando OK, verifique que a minha cama assumiu essa texturização que eu apliquei aqui junto ao objeto. E assim como eu adicionei a cama, eu posso vir aqui e adicionar uma cômoda, clicando aqui na cômoda, jogando a minha cômoda para cá. Essa cômoda para mim está muito pequena. Se eu quiser ver a minha cômoda, basta eu rotacionar aqui, ó. Ela já está aqui no meu projeto. Se eu quiser aumentar o tamanho dela, eu vou alterar e vocês vão ver que aqui em tempo real ela está aumentando o seu tamanho. Se eu quiser aumentar a altura, eu venho no ícone de opção de altura aqui, posso, ó, dar uma altura maior a essa cômoda, colocá-la desse tamanho. E aqui nós vamos ter já em tempo real. Vamos então já entender
como é que a gente pode fazer para trabalhar com esse projeto que nós fizemos aqui junto ao Blender 3D. Então eu vou sair do meu objeto, eu posso salvá-lo aqui, ó, salvar como ou salvar para o projeto do próprio programa. Eu posso vir aqui em visão 3D, exportá-lo para um formato denominado OBJ. Clicando aqui, eu abro essa janela, eu vou buscar um atalho qualquer aí, vou botar aqui no download, vou botar aqui quarto e vou salvar. E ele vai salvar no formato WaveFont. Ele pede que você quer exportar tudo ou apenas a seleção de determinados objetos. Eu quero que ele exporte tudo. Então eu vou clicar aqui nessa opção, vou aguardar alguns segundos. O meu programa já exportou o objeto para aquele diretório. E aqui no Blender 3D, a primeira coisa que eu vou fazer é apagar esse cubinho que está aqui. Vou dar o X Delete. Vou afastar a minha área de trabalho até esse ponto. E vou aqui, ó, onde eu tenho a opção Import. Eu vou buscar o formato de importação OBJ, que é o WaveFont. Tá vendo aqui? Vou clicá-lo. Vocês vão ver que eu já tenho aqui, ó, foi criado aí no meu programa anterior. É só selecioná-lo, mandar importar, guarda alguns segundos. Eu já tenho o meu projeto aqui já importado para minha área. Eu vou afastar com o zoom do mouse, porque ele coloca num ponto bem distante. E agora com S de escala eu vou diminuindo para chegarmos à nossa grid de trabalho. Com S de escala eu vou diminuindo, ó. Já estou aqui bem próximo à minha grid de trabalho. E aqui eu posso selecionar essa parede, tirá-la, tá vendo aqui? Posso selecionar esse móvel, tirá-lo, posso selecionar a cama. Eu vou tirando objetos da cama, e se eu não quiser tirar os objetos e quiser só manipular a forma por um todo, basta eu selecionar todo o objeto com a tecla A, clicar o Ctrl J, e aqui eu posso manipular o objeto por um todo. Posso dar uma escala maior, posso dar um SX para alongá-lo, um SX para encurtá-lo. E é dessa forma, pessoal, que a gente pode compartilhar projetos de ambiente, projetos arquitetônicos junto à nossa interface aqui do Blender 3D, utilizando o City Home de forma bem prática. Espero que vocês tenham tido uma noção e aproveitem aí essa dica para fazer os vossos projetos da melhor forma possível. Grande abraço e bom proveito aí dos recursos. Até a próxima.